18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, prontos para mais um 18 horas. Vamos lá. Mix. Olha só, hein? Você, querido ouvinte, pode interagir, pode participar com a gente do programa 18 horas. É só você mandar aí para o nosso WhatsApp, que é o 994887592, uma mensagem de texto, uma foto ou um áudio comentando aí o programa, fazendo uma denúncia, informando o que só você está vendo aqui na nossa Manaus. Eu acho super importante. Sua mensagem vai sair aqui no 18 horas. Nosso WhatsApp é o 929-9488-7592. Repetindo, 929-9488-7592. Estamos esperando a sua interação. Mix. Muito bem, vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Gil Romero confessa assassinato de grávida e diz que arrancou o bebê da barriga e jogou no meio do rio. A Prefeitura de Manaus lança programa de obras de verão 2023. Polícia Federal prende em Manaus assaltante de banco mais procurado do país. Produção industrial de Manaus cresce 4%. Agora são 6 horas e 3 minutos. Você que vem no melhor Mix do Brasil, continue bem, continue em 100,7. Vamos juntos com você até as 7 da noite. Com os destaques do dia, as notícias para você. Mais uma edição do 18 horas no ar até as 7. Hoje é quinta, em 10 de agosto de 2023, no ar. 18 horas. Olha só, o caso da jovem grávida assassinada barbaramente aqui em Manaus tem novos desdobramentos. Segundo a polícia, o bebê de Débora da Silva Alves, de 18 anos, foi retirado da barriga dela com uma faca de cozinha colocado em um saco e jogado no rio. A informação foi dita pelo suspeito do crime, que jogou Gil Romero Machado Batista após ser preso. Não é por outro motivo que esse crime chocou todo o Amazonas, né? Já está começando a correr pelo Brasil inteiro. Bom, o delegado-geral da Polícia Civil, o Bruno Fraga, revelou que o suspeito confessou durante o depoimento que usou uma faca de cozinha para fazer a retirada do bebê de dentro do corpo da vítima. Ele contou à polícia também que colocou o corpo do bebê dentro de um saco com pedaços de ferro e foi até o Porto da Ceasa, em Manaus. Ele pegou uma embarcação e jogou o saco dentro do rio. Esse é um crime hediondo, né? Terrível, asqueroso, sem palavras, não tem como definir isso. Débora da Silva Alves estava grávida de 8 meses e foi encontrada morta na manhã do dia 3 de agosto em uma área de mata localizada no Mauazinho, na zona leste de Manaus. Ela foi queimada e teve os pés cortados. A jovem também tinha um pano no pescoço, o que, segundo os agentes, indica que ela foi asfixiada. Aí hoje pela manhã a Polícia Civil prendeu o terceiro personagem suspeito de envolvimento nesse caso. Ana Júlia Azevedo Ribeiro, de 29 anos, esposa de Gil Romero Batista, foi presa pela Polícia Civil do Amazonas e ela teve um mandado de prisão temporária decretado pela Justiça do Amazonas na quarta-feira, mas estava foragida. Agora a polícia trabalha para identificar um quarto suspeito de envolvimento nesse homicídio. Olha, quem está acompanhando toda essa história macabra é o repórter André Meirelles. André Meirelles aqui em nossos estúdios. Boa noite, André. Então, olha só, a polícia agora tenta encontrar o corpo do bebê que foi retirado da mãe a golpes de faca. Tem detalhes aí, André? Como é que está essa situação? Horrível. Absurdo esse crime, André. Boa noite. Olha, boa noite para você, Cid, Carlão, boa noite também a todos os nossos ouvintes, ligado aqui na 100.7. Olha só, a gente tem essas informações aqui que vamos repassar a todos os nossos ouvintes, já mesmo informações definidas, né? Tudo que a polícia já falou, já apurou, já divulgou aí, a gente vai falar 100% de todo o assunto real, de tudo que aconteceu aqui. A gente sabe aí que o suspeito Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, ele esteve em depoimento, o
último depoimento final, que segundo então a Polícia Civil foi a versão que mais a polícia chegou a acreditar. Ele contou detalhes desse crime, né? Para a polícia revelou ter arrancado o bebê da barriga da mulher, com faca de cozinha, precisamente aquelas facas de cortar pão. E de acordo com a Polícia Civil, Gil confessou que após retirar a criança, ele pegou o corpo do bebê e lançou no meio do Rio Negro. Ele era o pai da criança e cometeu o crime para não assumir a paternidade. A delegada Débora Barreiros, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, afirmou que após a prisão de Gil, houve acariação entre ele e José Nilson, o Nego. Ambos são suspeitos de terem cometido o feminicídio de Débora. Gil afirmou que ele teria chamado a vítima no galpão onde ele e Nego costumavam ir, e de acordo ali no depoimento disseram que iam lá para cometer alguns furtos de alguns objetos, e lá eles estavam para conversar sobre as despesas, pois segundo ele, ela já estava demais, né? Segundo a polícia, Gil considerou demais ter dado à vítima R$500, além de ter pago também os exames para o bebê. E no dia do crime, como Débora insistia em que ele assumisse a paternidade, ambos acabaram discutindo e ele acabou agredindo a Débora, que ficou desacordada. E nesse momento ele perguntou se Nego, no momento em que Débora ficou desacordada ali após ela ter sofrido essa agressão, suspeito ali Gil perguntou se o Nego teria a coragem de ajudá-lo a matar a jovem. Com a resposta afirmativa do amigo ali, Gil pegou um fio e começou a enforcar a jovem, porém ele teria desistido. Só que ele ouviu aí de Nego que teria que terminar ali o que começou. Olha, a polícia contou como foi a dinâmica real do crime bárbaro, de tudo o que estava sendo especulado e dito, de como teria acontecido o crime. Nós vamos ouvir agora a verdadeira versão de como o crime ocorreu com a jovem e com o bebê, na fala da delegada da DHS, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Débora Barreiros. Vamos ouvir. Ele saiu do carro após ter agredido ela fisicamente, no momento que a gente entende que ela ficou desacordada. Ele saiu do carro, virou pro Nego e disse: "Tu garante?" No que ele falou: "Garanto." E pegaram uma corda que estava na picape Montana, dirigida pelo Nego. Voltaram ao carro. Ele sentou-se, o Gil Romero, sentou-se no banco de trás do Honda Civic em que ele estava. E ele disse que o Nego então disse: "Ela é uma mulher, ela tá grávida." E aí ele disse: "Então eu vou puxar primeiro." E começou a puxar a moça pelo pescoço com aquela corda. Ela estribuchou, lutando pela vida. Ele então viu que tinha feito uma besteira, no dizer dele. Abriu a porta do veículo e o Nego disse: "Começou, vamos finalizar." Pisou no peito dela e com a corda por trás do pescoço finalizaram então esse estrangulamento. 18 horas. A gente ouviu aí a sonora da delegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, Débora Barreiros, que conta também que após o crime, o Gil, que é o suspeito de ter matado aí a jovem de 18 anos, Débora, voltou a trabalhar, né? Ele voltou ali após o crime a trabalhar, mas ele ficou pensativo ali que o corpo de Débora fosse encontrado. Um exame de DNA iria confirmar que o bebê era filho dele. E assim, o que ele fez? Ele se tornou então o principal suspeito do crime. Ele pensou assim. Foi quando ele decidiu pegar a faca lá que estava lá no trabalho dele, né, uma estopa, barras de ferros, e se dirigiu ao local do crime. Já lá no galpão ele retirou o corpo do bebê lá que estava com Débora e colocou na estopa e colocou vários entulhos, barras de ferro, e se dirigiu ao porto da Ceasa para jogar a criança ali, o corpo do bebê, lá no meio do Rio Negro. E a delegada, mais uma vez, a Débora Barreiros, vai contar pra gente a verdadeira versão. Vamos conferir. Desceram a moça já queimada nesse tonel até essa área de mata. E o Neguinho foi embora, depois que fizeram toda essa tentativa de ocultação. No entanto, o Gil Romero, ainda no trabalho, começou a pensar
que se aquele corpo fosse encontrado e aquela criança fosse submetida a DNA, ele seria imediatamente o principal suspeito do crime. E ele disse que se desesperou e pegou uma faca de pão que se encontrava lá no local onde ele trabalhava, abriu a barriga da moça, desceu novamente, onde estava o tonel, abriu o tonel, com uma faca de pão extraiu a criança que já estava morta. Então ele pegou um saco de estopa, encheu de objetos metálicos, de resto de obra, do que ele encontrou, fechou aquele saco, colocou um outro saco, colocou isso tudo no porta-mala do carro dele. Chegou a dar carona para um vigilante que precisava pegar um ônibus mais à frente, no final do expediente. Foi até o porto do Ceasa, estacionou o carro dele, pegou um mototáxi com aquela sacola, foi até o porto, viu um catraieiro que, inclusive, a gente queria ouvir esse catraieiro e ele não se preocupe em nos procurar porque ele não cometeu crime algum. A gente até aproveita que o espaço faz esse apelo para esse catraieiro procurar a gente para ser ouvido. Resolveu atravessar para o lado do careiro e no meio do rio ele arremessou esse saco que afundou imediatamente devido ao peso. Só estavam ele e o catraieiro perguntou o que ele tinha jogado e ele disse: esse era um resto de obra. E pagou o dinheiro do catraieiro, depois pegou um outro catraieiro e voltou para Manaus. 18 horas. Choveu aí a fala da delegada Débora Barreiros. E sobre a Ana Júlia, que é a companheira de Gil, suspeito de ter matado Débora, ainda não há informações que possam ligá-la diretamente ao crime. Ana Júlia Azevedo Ribeiro, ela tem 29 anos, ela chegou hoje na Delegacia Geral da Polícia Civil aqui do Amazonas, e a mulher, que é a esposa aí do suspeito, ela esteve no local e, de acordo com a polícia, no momento atual das investigações, não há esses indícios, de que a suspeita tenha tido envolvimento com assassinatos, mas Ana Júlia teve mandado de prisão temporária decretado após ela mentir em seu primeiro depoimento, A gente também tem a fala aí do delegado Ricardo Cunha falando aí sobre a suspeita da Ana Júlia em participação desse crime, Como até o momento não tem essa ligação ainda, como se ela tivesse participado desse crime. Vamos ouvir. Ele afirma categoricamente que a esposa dele não tem qualquer tipo de envolvimento. Ele diz pra gente que a esposa dele ele só avisou pra esposa que ele havia havia feito uma besteira e teria que sumir. Claro que a esposa, com as notícias, obviamente ela já sabia do que se tratava, Mas em relação ao crime, neste primeiro momento, em relação ao crime de feminicídio, neste primeiro momento, não estamos vendo aí grandes participações da Ana Júlia. 18 horas. Então, Ana Júlia encontra-se nesse momento ainda presa, mas ela está passando por audiência de custódia. Isso, quem falou nesse momento foi a defesa. A gente entrou em contato, então, com o advogado de defesa da Ana Júlia, que disse que nesse momento ela ainda passa por audiência de custódia. Mas aí, comparsa, André. Oi? O nego lá, o comparsa. Os dois continuam presos aí. Os dois continuam presos, o Nego, o Gil vão continuar presos aí. E a Ana Júlia, que a polícia ainda não tem uma definição de se ela é suspeita desse crime. Ela teve então essa prisão decretada porque a versão que ela deu na primeira vez que ela esteve ali, o primeiro depoimento, a polícia não acreditou muito, então teve um outro mandado para ela comparecer. Ela não foi, então foi considerada foragida, e somente hoje pela manhã que ela esteve ali na sede da Delegacia Geral, e aí ela deu novo depoimento, e até o momento, agora à tarde, ela passa por audiência de custódia. E segundo então a defesa aqui da Ana Júlia, ela continua nesse momento ainda na audiência de custódia, mas a qualquer momento vou continuar aqui em busca dessas informações, em plantão aqui diretamente com a defesa, para saber o que vai acontecer com ela. Cid Carlão. Valeu, André. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas abriu investigação para apurar pagamento de royalties à Prefeitura de Inhamundá, cidade que não produz petróleo. Pois é, a Prefeitura de Inhamundá recebeu 15 milhões de reais em royalties. O Ministério Público quer saber agora como é que esse dinheiro foi gasto.
em que foi gasto? Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A promotoria do Ministério Público no município de Inhamundá, no interior do Amazonas, abriu investigação para apurar o destino dos royalties de petróleo recebidos pelo município. A investigação tem como base reportagem do jornal O Estado de São Paulo, no final de julho, informando que municípios do Amazonas recebem royalties mesmo sem produzir uma única gota de petróleo. De acordo com a reportagem, a prefeitura de Inhamundá recebeu mais de 15 milhões de reais em royalties provenientes da exploração de petróleo e gás, mesmo sem nunca ter produzido esses recursos. Por isso, a Promotoria de Justiça daquele município pede que a Prefeitura de Inhamundá informe no prazo de 15 dias o valor total dos royalties recebidos e onde esse dinheiro foi investido. O órgão do Ministério Público do Amazonas também pediu a mesma informação da Agência Nacional do Petróleo. Os promotores de justiça querem saber os valores repassados para Inhamundá e em qual conta foi depositado. Além disso, a Promotoria de Justiça também está pedindo aos tribunais de contas do Estado e da União informações sobre a prestação de contas da Prefeitura de Inhamundá referente aos royalties recebidos. O Ministério Público também quer informações sobre o valor pago pela Prefeitura de Inhamundá em honorários a escritórios de advocacia e cópias dos contratos desses escritórios. A investigação sobre os escritórios é porque na reportagem do Estadão a informação de um suposto esquema que envolve um lobista condenado por estelionato e investigado por lavagem de dinheiro que teria convencido prefeitos de diversas cidades, incluindo Inhamundá, a contratar escritórios de advogados controlados por ele. Na semana passada, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção entrou com um pedido para que o Ministério Público do Estado investigasse o recebimento de dinheiro de royalties por municípios do interior. De acordo com o promotor de justiça Flávio Silveira, membro do comitê, não há transparência sobre a destinação da verba. Quando nós fomos consultar os portais da transparência desses municípios, ao invés de transparência, nós encontramos opacidade nesses dados públicos. Ou seja, os portais não discriminam, não informam de que forma esse dinheiro, essa verba está sendo utilizada. Então, isso nos causou uma preocupação, de forma que ensejou a representação perante o Ministério Público Estadual. A representação também tem como finalidade apurar as circunstâncias da contratação do escritório jurídico responsável por atuar nesse caso. Há municípios que recuperou algo em torno de 170 milhões de reais, certamente vai ser pago a título de honorário de advogado, algo em torno de 30 milhões de reais. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nós temos também aqui o comentário do promotor de justiça da comarca de Inhamundá, que é o Márcio Pereira de Melo. Comentou sobre a sua solicitação para investigar o recebimento de royalties pela prefeitura daquele município, no caso em Inhamundá. Vamos conferir o comentário de Márcio Pereira de Melo. O Ministério Público do Estado do Amazonas tomou conhecimento, através da imprensa, do recebimento pelo município de Inhamundá de mais de 15 milhões de reais em royalties provenientes da exploração de petróleo e gás. Diante disso, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar a destinação desses recursos, bem como a forma em que foram remunerados os escritórios de advocacia contratados para ajuizar as ações judiciais. Nesse sentido, foram requisitadas informações à Prefeitura do município de Inhamundá, à Agência Nacional de Petróleo e também solicitadas informações aos Tribunais de Contas do Estado e da União para saber exatamente onde esses recursos foram aplicados, todos os valores que foram recebidos e os valores destinados aos advogados.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 21 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e mais uma edição do programa 18 horas com os destaques do dia. E domingo, Cid Soares e ouvintes, é Dia dos Pais, hein? A movimentação do comércio em Manaus já está inclusive intensa. Segundo dados divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, 93% dos manauaras pretendem presentear os pais. Bom, o Dia dos Pais deve injetar quase 98 milhões de reais na economia local e com toda essa movimentação o consumidor precisa ficar atento às ofertas e promoções. A repórter Nathalie Moraes conversou com o diretor-presidente do Procon Amazonas e separou algumas dicas para as pessoas que ainda vão às compras. Confira. O Dia dos Pais está chegando e com a comemoração da data vem junto o aumento do consumo, tanto no comércio físico quanto no virtual, o que significa também correria para quem pretende festejar o momento com os presentes. E o Procon aqui do Amazonas preparou algumas dicas para quem ainda vai às compras nestes dias que antecedem a comemoração do Dia dos Pais, celebrado nesse próximo domingo, dia 13. A primeira orientação do Procon envolve cautela na hora das compras. O consumidor precisa ficar atento às ofertas e também às promoções. Os lojistas devem cumprir as ofertas anunciadas nas vitrines, prateleiras, etiquetas e publicidade. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, explica que antes de concluir a compra, o consumidor deve se informar se a loja principalmente aceita trocas. Uma diferença, lojas físicas é a política individual de cada loja, por isso é necessário que você pergunte. Já as trocas em lojas online, elas ocorrem de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor tem 7 dias para desistir a partir do momento do pagamento da compra e receber seu dinheiro de volta, ou 7 dias a partir do recebimento do produto para efetuar a troca. Na hora da compra, outra orientação é pesquisar em vários locais os preços dos produtos que se pretende adquirir e considerar sempre a possibilidade de pagar à vista. No levantamento do que você quer adquirir, uma pesquisa de preço, olhe sites confiáveis, olhe os encartes publicitários das lojas físicas. Esteja bastante atento para não cair naquele golpe da metade do dobro. Faça esse levantamento e procure um lugar mais barato, sempre com responsabilidade. Os consumidores amazonenses podem registrar suas reclamações na sede do Procon, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 2 da tarde. A sede do Procon fica localizada na Avenida André Araújo, 1500, Aleixo. As reclamações também podem ser feitas através do 0800 092 1512. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 24 minutos. Olha só, hein? A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o projeto que atualiza a lei de cotas. A proposta agora vai direto para o Senado, Cid. É isso mesmo, Carlão. Olha, a lei garante que metade das vagas em institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública de ensino. Também prevê outras 2 subcotas para estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E para falar mais sobre como fica o regime de cotas a partir de agora, vamos chamar nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Essa aprovação só foi possível com um acordo entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Lula. É isso mesmo? Isso mesmo, Cid Soares, boa noite para você. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid, a aprovação do PL que revisa a lei de cotas, como você disse, se deu por meio de votação simbólica, ou seja, foi um processo muito mais rápido e previamente acertado. O que é muito estranho, né, Cid? Afinal de contas, essa pauta estava travada na Câmara havia mais de um ano. Inclusive, já havia passado o prazo legal da revisão da lei de cotas. E, de repente, o PL entrou na pauta da Câmara e foi aprovado, porque Arthur Lira, na verdade, ele quis fazer um gesto positivo ao presidente Lula de apoio ao governo dele. Claro, o pano de fundo dessa história toda é a negociação em torno da reforma ministerial. Arthur Lira, a gente já sabe disso, como líder maior do Centrão, ele vem tentando encaixar o Partido Progressista na estrutura do governo. O problema é que o PP quer a melhor fatia do bolo.
A negociação é que a negociação em torno disso, né, é pelo Ministério do Desenvolvimento Social com o programa Bolsa Família. Ou seja, porque nessa história, seja, é bom que a gente entenda, se a gente tirar o Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social, o que sobra? Nada. Então o PP não quer assumir o Ministério do Desenvolvimento Social esvaziado, então ele quer o Ministério com o Bolsa Família junto. Ou seja, o PP quer comandar o principal programa social do presidente Lula, assim como fez com o programa Auxílio Brasil no governo de Jair Bolsonaro. E tudo indica, Cid, Carlão, que houve sim um avanço nessa negociação, tanto que Arthur Lira anunciou que vai votar o novo marco fiscal já na semana que vem. Ele traiu ontem, como a gente falou, os colegas do Centrão Ideológico, desidratou a CPI do MST, sendo que esse era o principal instrumento de ataque ao governo, né? Primeiro aí negando o depoimento do ministro Rui Costa e depois permitindo que os partidos mexessem na composição dos integrantes, dando aí a maioria dos votos para o governo, liquidando aí a CPI de vez, e agora viabilizou aí a aprovação do PL que revisa a lei de cotas. Na verdade, esse projeto, Cid, que vai para o Senado, como vocês disseram, ele revisa o que já existe na lei, mas os parlamentares incluíram alguns pontos, entre eles, reduziram aí para $1,5 salário mínimo a renda per capita familiar do candidato que pretende disputar uma vaga na universidade por meio da lei de cotas. Também tem os institutos federais, né? Outro ponto é a inclusão dos quilombolas entre os beneficiários, né? E a extensão da lei de cotas para os cursos de pós-graduação. Teve várias alterações, viu, Cid, Carlão, mas a gente vai se concentrar nesses pontos aí, porque são os principais, porque senão a gente vai passar bastante tempo falando sobre a lei de cotas. É bom aí que o nosso amigo ouvinte interessado nessa pauta, os jovens, né, procurem a internet, vá lá no site da Câmara, acesse lá um substitutivo que foi aprovado ontem pela Câmara. Esse texto vai para o Senado e é muito provável que o Senado aprove o texto sem mexer, porque o governo tem muita pressa em sancionar a lei diante da pressão que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então a coisa vai correr e vai ser vão ser incluídas aí muitas coisas, muitos benefícios em favor das famílias mais pobres. E como a gente falou, quando se trata aí das famílias mais pobres, é um projeto, é uma pauta de interesse do atual governo. E aí Arthur Lira, sinalizando um bom gesto aí de apoio ao presidente Lula, fez a coisa andar. Cid, Carlão. Ei, Cadu, agora sobre essa situação aí de compras em sites estrangeiros, que inclusive muita gente no Brasil tem feito nos últimos anos aí. Afinal, essas compras de produtos de até $50, elas estão isentas ou não do pagamento de imposto? Como é que está essa situação aí? O que foi definido, Cadu? Por enquanto está isento, viu, Carlão? Hoje a gente tomou aquele susto com essa informação de que o governo havia revogado a portaria que garante a isenção do imposto de importação sobre essas compras de até $50 em sites estrangeiros, como o AliExpress, Shopee, Shein, entre outros. Aí tem muita coisa boa e barata nesses sites, né? O problema às vezes é o frete, né? A gente lucra no preço e às vezes paga um absurdo de frete. Mas tem sido um bom negócio, tem sido um bom custo-benefício comprar por meio desses sites. Essa informação, Carlão, vamos contar o bastidor da coisa, o que aconteceu sobre essa questão da isenção do imposto. Essa informação de que que a isenção de imposto vai acabar é falsa, viu? Na verdade, ela é uma fake news que foi criada a partir do vazamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e um grupo de parlamentares. Nessa reunião, Carlão, o ministro Fernando Haddad, ele propôs acabar mesmo aí com a isenção e cobrar 36% de imposto de importação nessas compras feitas por pessoas físicas. Com a retomada da arrecadação aí para 36%, juntando com a taxação das grandes fortunas, o governo federal pretende arrecadar em torno de R$100 bilhões e cobrir um rombo nas contas públicas que está sendo previsto para o ano que vem. E aí, Carlão, algum parlamentar se adiantou, ligou para o jornalista e disse: olha, o ministro vai acabar com a taxação sobre as compras de produtos pela internet e tal. E aí, claro, a notícia correu como rastilho de pólvora.
E aí, diante dessa polêmica, a Secretaria de Comunicação do Governo divulgou uma nota hoje, agora pela manhã, dizendo o seguinte: a isenção de impostos federais para as compras internacionais de até $50 está mantida. A portaria que anuncia a isenção, que entrou em vigor no dia 1º de agosto, continua valendo. Então, Carlão, essa confusão deixou até a gente de orelha em pé, viu? Porque agora a gente sabe que o governo vai sim, pretende sim acabar com a isenção do imposto. Cadu, a questão é quando. Todo dia é um susto, né, Cadu? Todo dia é um susto. A questão é vaza informação. Todo mundo sabe aqui em Brasília, o Carlão, que não existe reunião a portas fechadas. Sempre tem um vazamento. Só que aí alguém se adiantou, deu a informação, vai lá que o ministro queria mesmo. Aí o cara se adiantou, aí o ministro foi lá e negou a informação, né? Não deu esse combustível para a oposição. E aí ficou aquela, será que ia, será que vai? Agora a gente sabe, o governo quer. A questão tem a pretensão, né? Pois é. E Cadu, a bancada do Amazonas está de olho aí no PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, que vai ser lançado amanhã. Os nossos parlamentares querem incluir a BR-319 nesse programa. É isso mesmo? A velha BR. A velha BR, né, Carlão? Isso mesmo. Pelo menos estão tentando, né, Cid? A expectativa é de que o PAC, que vai ser lançado oficialmente amanhã pelo presidente Lula lá no Rio de Janeiro, seja também um programa facilitador, que ajude aí a romper barreiras, vencer burocracias que são do próprio governo, né? A gente sabe que a recuperação da BR-319 é uma luta interminável, principalmente daquele trecho do meio, que são mais de 500 quilômetros aí de via intrafegável, por causa da ação do tempo, da ação da própria floresta, né? A natureza ali, ela vai tomando o espaço dali da pista, né? Da estrada, e torna esse trecho do meio intrafegável praticamente, né? O DENIT cobra do IBAMA para que emita uma licença ambiental, e o IBAMA cobra o DENIT pelos estudos de impacto. Ou seja, um joga a responsabilidade para o outro, e acaba que a gente nunca consegue saber, afinal, a real situação da BR-319 junto ao governo federal. A princípio, Cid, a estratégia da bancada seria essa, viu? Tentar acelerar, da bancada do Amazonas, tá? A tentar acelerar essas obras aí via PAC. Mas o grande impeditivo é o IBAMA, que precisa acelerar o que está parado. E aí eu não estou falando só da BR-319, não. Tem muita obra no Brasil inteiro parada por falta de licenciamento ambiental. Para acelerar esse processo, é preciso ter sistema funcionando, é preciso ter servidor público trabalhando. E o IBAMA, sucateado como está, não tem efetivo suficiente para acelerar as licenças ambientais. Ou seja, Carlão, a gente pode até entrar no PAC, as obras da 319, mas aí vai atrasar por falta de gente para fazer essa coisa acelerar, a tramitação acelerar, né? Então vamos aguardar como é que vai ser o lançamento, para ver como é que vai ser esse PAC, como ele vai funcionar realmente, quanto vai ter esse recurso, se realmente a 319 vai ser contemplada nesse programa, se realmente vai haver alguma aceleração, que é o nome desse programa, né, em favor do povo do Amazonas. Afinal de contas, esse programa, o PAC, é a bala de prata do governo. É bom a gente frisar isso. O governo está jogando todas as cartas na mesa em nome da popularidade. A gente só não sabe se vai dar certo, porque o PAC já foi lançado 2 vezes e não deu certo. Muita notícia de superfaturamento, de obras inacabadas. Não sabemos qual vai ser a diferença dessa vez. Volto com vocês, valeu, Carlão. Valeu, querido. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Um abraço, gente. Até amanhã, valeu. Até amanhã. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só você pode participar com a gente do 18 horas, hein? Só mandar uma mensagem aí utilizando o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Inclusive a Rosa Gomes, do bairro de Aparecida, comentou o caso do assassinato macabro da grávida Débora e diz que espera que os assassinos fiquem por um longo tempo na prisão, Cid. Participação da Rosa. Bom, Helena Martins, do Jorge Teixeira, diz que cometeram esse assassinato com a mãe e o bebê. São monstros que deveriam pegar prisão perpétua, que não existe aqui no Brasil. Cid, participe aí você também do programa 18 horas, mande a sua mensagem, o nosso WhatsApp mais uma vez para você é o 994887592, ok? 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora
nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, já de novo, outra vez. Vamos sextar com sol ou se Soares? Previsão do tempo. Previsão do tempo. Admiro você me perguntar um negócio desse. Sol, claro. Sol, né? Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 31. A possibilidade de chuva de 90%, 15 milímetros. E a umidade relativa do ar chega à máxima de 94%. Olha só, o Rio Negro baixou mais 8 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível do rio no Porto de Manaus em 26 metros e 6 centímetros acima do nível do mar, 6,36. 18 horas. Olha só, hein, a Prefeitura de Manaus lançou hoje o programa Obras de Verão 2023. Serão contempladas 3.000 ruas. Repórter André Meirelles de plantão tem mais informações. Vamos conferir, André Meirelles. Com a aplicação de aproximadamente 90 mil toneladas de asfalto nos próximos 3 meses, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que mais de 3.000 ruas receberão nova infraestrutura no pavimento. Nós vamos adentrar as ruas da Zona Norte, da Zona Leste, nós vamos, além do asfalto, intensificar as grandes obras da cidade, entrar para melhorar o beco, para fazer a ponte e assim dar dignidade para as pessoas na cidade de Manaus. Nós estamos trabalhando para isso, para melhorar a vida das pessoas. O cronograma asfáltico a partir de agora segue o mapeamento realizado pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEMINF, para que as vias mais críticas sejam beneficiadas com o programa, como explica o secretário da CEMINF, Renato Júnior. Não só recapeamento asfáltico nas áreas que precisam ser recapeadas, mas também a manutenção viária será feita. Aqueles lugares que tem 1 ou 2 buracos, 3 buracos em uma rua, nós iremos fazer ali a requalificação viária dessas ruas. Mas nós focaremos mesmo no recapeamento asfáltico da cidade de Manaus. Os trabalhos envolvem as equipes dos 15 distritos de obras da CEMINF. Nas ruas, 500 homens estão responsáveis pela execução dos serviços, com um aparato de 215 máquinas para levar pavimentação às vias que não recebem serviços de infraestrutura há muito tempo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h38, olha só, hein? O Ministério da Ciência e Tecnologia divulga os nomes inscritos para concorrerem à direção do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cid. Exatamente, estão aptos aí os pesquisadores Bruce Heider Fosberg, Carlos Cleomir de Souza Pinheiro, Henrique dos Santos Pereira e Marina Ancians. Os indicados passarão por análise de currículo e entrevistas. 3 nomes serão enviados ao Ministério para a decisão final. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A comissão de busca para a escolha de novo diretor do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, recebeu 4 inscrições para o processo. São eles os pesquisadores do INPA, Bruce Ryder Forsberg, Carlos Cleomir de Souza Pinheiro e Marina Anciães. Também está inscrito o professor da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Henrique dos Santos Pereira. Todas as inscrições estão homologadas e deferidas pela comissão de busca, de acordo com o seu presidente, Heron Bezerra. Portanto, teoricamente, todos estão aptos a serem eventuais diretor ou diretora do INPA. Tem uma mulher e 3 homens candidatos. A avaliação agora, a partir do dia 21, do dia 21 a 25, é a fase, digamos, final. Essa fase final inclui o comitê de busca fazer uma oitiva com a comunidade do INPA, aberta à imprensa. Então nós vamos ouvir a comunidade, o que a comunidade pensa, o que ela tem de observações, etc, etc, etc. Depois nós vamos ouvir de forma aberta também, mas aí restrita candidato a candidato, eles exporem o trabalho deles. Eles apresentaram um plano de trabalho, vão expor esse plano de trabalho para a comunidade.
Os demais candidatos não podem naturalmente participar dessa oitiva. Essa oitiva é privada, é de cada candidato. Após essa etapa, os candidatos serão avaliados individualmente pelo comitê de busca numa espécie de entrevista. A nota final leva em conta o plano de trabalho, o currículo e o memorial do candidato, além de uma exposição individual. De acordo com o presidente da Comissão de Buscas, Heron Bezerra, a escolha será puramente técnica e científica. Não está em debate, nem está em discussão qualquer questão de natureza ideológica. Isso é um problema de opinião pessoal de cada um. A nossa escolha é rigorosamente técnica, é o critério científico. Sem dúvida alguma, o plano de trabalho dessa pessoa vai ter maior ou menor pontuação de acordo com a convergência que esse plano tenha com a política do MCTI, por exemplo. Terminada essa fase, tem uma tabulação com a nota de cada candidato. Os 3 melhores situados serão levados à ministra, que terá a prerrogativa, conforme prevê o regimento interno e as normas do edital, de escolher um dos 3 nomes que eventualmente esteja ali colocado. Conforme o cronograma do processo, amanhã, dia 11 de agosto, é a data limite para a interposição de recursos e dia 18, o prazo final para a confirmação da homologação da inscrição em função da análise de possíveis recursos. Conforme edital lançado em junho desse ano, para concorrer ao cargo de diretor do INPA, é preciso ter doutorado e conhecimento e experiência nas áreas de atuação do INPA. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia é uma das mais importantes instituições científicas da região, com 70 anos de trajetória e referência nos estudos de biologia tropical, com destaque para a biodiversidade, ecossistemas e mudanças climáticas na Amazônia. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 43 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo até às 7 da noite os destaques do dia. Daqui a pouquinho você confere os bastidores da política, olha aí, da política local, com ela, Cíntia Blink. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora vamos conferir aí tempo e temperatura para esta noite. Tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Para Carlão, de acordo com o Clima Tempo, deve chover rapidamente agora durante a noite e na madrugada cai para 25 graus a temperatura, com a mínima de 45% de umidade. É o que temos para hoje. Mix. Olha só, a Polícia Federal prendeu hoje aqui em Manaus um assaltante de banco apontado como um dos criminosos mais procurados do país. Foi pego aqui. Trata-se de Cid César de Araújo, de 50 anos, conhecido aí, Cid Soares, como Cabelo de Bruxa. Repórter André Meirelles, de novo em nossos estúdios, mais uma vez ao vivo, trazendo aí as informações sobre esse assunto, não é isso, André? Cabelo de bruxa, é isso? Isso mesmo, Cid, Carlão. Boa noite para vocês mais uma vez, todos que nos acompanham. Olha, conforme a Polícia Federal aqui do Amazonas, o Cabelo de Bruxa era foragido da Justiça desde 2018 e integrava quadrilhas armadas especializadas em grandes assaltos no Mato Grosso. O assaltante é acusado de integrar quadrilhas armadas nos assaltos conhecidos em todo o país como o Novo Cangaço, com um domínio de cidades no interior mato-grossense. Por conta dessa ficha, ele tem uma sentença de 17 anos de prisão a cumprir, conforme a decisão da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, em Mato Grosso. Entre os crimes que lhes são atribuídos estão porte ilegal de arma, roubo qualificado, formação de quadrilha, cárcere privado e receptação. Olha só, uma lista, né, grande aí desse Cabelo de Bruxa. Pronto, mais Cabelo de Bruxa, né? Ele e a vassoura já estão presos aí. Boa noite. Estão presos então. 6h45, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em baixa de 0,47%, cotado a R$ 4,88. O euro também fechou o dia em queda de 0,43%, comercializado a R$ 5,36. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,9%, comercializado agora a R$ 142.002. O Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,11% aos 102.000
18.237 pontos. 18 horas. São 6 horas e 46 minutos. Estamos agora com ela, Cíntia Blink, em nossos estúdios, porque agora nós vamos conferir os bastidores da política amazonense. Cíntia Blink sabe tudo. Boa noite, Cíntia Blink. Olha só, primeira pergunta, hein? Um projeto de lei do deputado delegado Péricles está preocupando os motoristas de aplicativos. Cíntia, o que está acontecendo? Por que eles estão preocupados? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Você trouxe, assim, primeira pergunta, me sentindo uma prova. Vamos lá. Tá rolando um projeto de lei do deputado delegado Péricles que fala sobre a obrigatoriedade dos motoristas aí de aplicativo de encaminharem para uma unidade policial ou para uma unidade de saúde, ou seja, um hospital, uma delegacia, enfim, passageiros que estejam sob sua responsabilidade, que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou de incapacidade. O que vem a ser vulnerabilidade e incapacidade de acordo com o projeto de lei que está aqui, né? Que tem ali claramente consumido um excesso, consumo de álcool, de bebida alcoólica ou de substância entorpecente, que apresente um estado de inconsciência, impossibilitado de se comunicar ou de se movimentar de forma autônoma, de forma segura. Isso aqui é feito com base naquele caso lá de Belo Horizonte, que ficou famoso no Brasil inteiro, que todo mundo discutiu, né, da jovem que foi colocada, ela saiu do aplicativo, mas ela não entrou em casa, ficou deixada na calçada e acabou que ela foi estuprada. Isso deixou todo mundo preocupado com essa situação. E tem uma previsão de multa aqui, que é o seguinte: o menor valor é de R$1.000 e não pode passar de 10 mil, mas há esse valor aí estabelecido no projeto de lei. Vamos lembrar que é um projeto de lei, ainda não foi aprovado, ainda não passou nem pela casa, mas enfim, tem todo esse trâmite. Mas por que preocupa os motoristas de aplicativo? Porque eles estão dizendo assim: como é que a gente vai levar até um hospital? Chegar no hospital tem que dar informação. Como é que vai levar na delegacia? Vai parecer que foi a gente que fez alguma coisa? Eu conversei sobre isso tanto com o motorista de aplicativo quanto com o autor da lei, do projeto de lei, na verdade, que é o deputado delegado Péricles. E ele falou que, olha, todo mundo precisa prestar uma assistência independente de ser motorista ou não. Esse projeto ele é mais para assegurar a segurança mesmo do passageiro e tudo mais. Mas eu acho que vai ter mais discussão sobre esse projeto até ele ficar lapidado o suficiente para virar uma lei em vigor aí, que funcione de verdade. Essa é a discussão que deve estar acontecendo aí pelos próximos dias. Cid, Carlão. É preciso também salientar nesse PL, diga, a segurança do motorista, né, que foi esquecida aí. Enfim, como eu falei, tem campo para discussão, claro, né? Então, por enquanto é um projeto. Dando aqui uma sugestão, né? Pois é, eu acho que vai ser nesse caminho aí, claro, que realmente é a discussão geral, que vai acontecer, né? Mas eu acho que vale colocar em pauta. Sim. Muito bem. Blink, foi sancionada uma nova lei aqui no Amazonas que ajuda no combate ao racismo. Elucide, traga luz a esse assunto. Que lei é essa, Blink? Vamos lá. Doutora Maiara Pinheiro é a autora aí desse projeto que virou lei. Essa sim era projeto de lei, agora já foi sancionada, já está valendo. E isso acontece como já acontece também em outros estados, como Rio de Janeiro e Paraíba. A gente sabe que recentemente várias notícias sobre racismo durante jogos, né, em campo, enfim, elas acontecem e são notícias. Cid Soares já falou disso por aqui também. E aí a deputada estadual, doutora Maiara Pinheiro, apresentou aí um projeto para penalizar torcedores e clubes de futebol que praticarem atos de racismo e de homofobia também em estádios do Amazonas. E a gente está falando aí que dirigentes de clube, torcedores que praticarem, induzirem a prática criminosa em estádios de futebol podem ser punidos com multa que varia entre R$1.000 e R$2.000. A penalidade vai ser analisada de acordo com o número de vezes que aquela pessoa já cometeu esse tipo de infração. Também vai se levar em consideração o poder econômico do infrator. Enfim, mas no Amazonas passa também a ser uma lei, assim como é no Rio de Janeiro e na Paraíba, por exemplo.
E é isso, Cid Carlão. Agora tem mais uma só, né? Tem a terceira pergunta. Temos uma terceira pergunta. Vamos lá, tomara que eu me saia bem. Olha aí, Blink, olha só. Nós temos. Não, você vai se sair, sabe por quê? Porque esse é um assunto recorrente. A gente já fala disso desde o ano passado, talvez. Vamos temos seguir novidades. essa sabatina. Ih, caramba, é mesmo. É mesmo, não é? Temos novidades aí sobre o caso do prefeito de Borba, olha aí, que está afastado, inclusive, do cargo de prefeito, Cíntia. Exatamente, a gente está falando do prefeito de Borba, Carlão falou que a gente fala desde o ano passado, porque ele é aquele que sempre dá problema, que foi... É lutador, prefeito? É lutador, é prefeito, comete aí, bate numa ripa, fala aquelas coisas todas. Então, estamos falando de Simão Peixoto. Ele foi afastado aí do cargo pela Câmara de Vereadores, lá de Borba. Ele também foi alvo de uma operação do Ministério Público, né? De uma operação do GAECO, o Ministério Público, que teve 2 pedidos também de justiça negado, porque ele pediu para ser solto, pediu para acabar com esse afastamento e não foi possível. Ele formou-se ali na Câmara Municipal de Manaus essa comissão para caçá-lo, e aí ele pediu para acabar com esse afastamento dele da prefeitura. E também disse para não ter mais a vereadora de quem ele falou sobre ela ser a Tatiana, a enfermeira Tatiana. Foi para ela que ele falou aquele negócio de que vou bater assim como eu tô batendo nessa ripa, vou bater na enfermeira Tatiana, que faz oposição a ele. Ele pediu para ela não participar dessa comissão de cassação dele, porque ela não vai ser imparcial. Os 2 pedidos foram negados, tanto dele ele continua afastado e ela continua na comissão. Então, na comissão de cassação dele, ele reclama que ele não vai ter direito à ampla defesa e tudo mais, mas o caso é que, apesar das reclamações, nada foi ouvido, tudo segue como já está. Deixa eu só contar para vocês, teve uma confusão hoje lá na UFAM e isso acabou repercutindo um bocado nas redes sociais, né? O que aconteceu? Tava tendo uma palestra lá na UFAM. Vamos lembrar que na UFAM só pode entrar a Polícia Federal, quer dizer, só pode atuar ali dentro da Polícia Federal, que é um ambiente federal. Né? E aí teve uma palestra de um judeu e ele estava falando a favor disso e aí um grupo pró-Palestina, porque ele acabou falando de empreendedorismo judeu, e um grupo pró-Palestina fez uma manifestação ali. Só que essa manifestação que estava acontecendo à frente ali de onde estava tendo o auditório com a palestra, acabou indo para um outro campo, quer dizer, começaram a ter umas agressões verbais e físicas também. Uma servidora teve o nariz quebrado e tudo mais. Nossa. Esse aluno, um dos alunos aí que estava nessa manifestação, foi preso pela Polícia Federal, prestou esclarecimentos e já foi liberado. A servidora que sofreu aí a fratura no nariz, ela fez um boletim e a gente não sabe qual o futuro que vai dar isso, mas o fato é que por enquanto foi isso, né? Foi feito um boletim no 11º Distrito Integrado de Polícia e foi isso que aconteceu. Tem um vídeo rolando aí nas redes sociais, foi isso. O caso ainda deve andar, a gente deve trazer mais novidade, mas o vídeo foi essa situação. Da UFAM. Dentro da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Esse eu vou conferir daqui a pouco. Valeu. Volto daqui a pouco. Volto amanhã, tá bom? Amanhã. Perfeito. 18 horas. Olha só, nesse fim de semana de Dia dos Pais, cerca de 100 mil pessoas devem visitar os 10 cemitérios públicos aqui de Manaus. O Dia dos Pais é a terceira data que mais movimenta os cemitérios. As ações de limpeza e manutenção nos cemitérios vão até amanhã, como explica a repórter Nathalie Moraes. A movimentação nos cemitérios aqui da cidade já é intensa. Muita gente aproveita a semana que antecede o Dia dos Pais para realizar a limpeza e adornar os túmulos dos pais já falecidos. Para o final de semana em que se comemora a data, são esperadas cerca de 100 mil pessoas para a visita nos 10 cemitérios públicos aqui da cidade. O que, segundo o diretor de operações da Secretaria de Limpeza Pública, Laurimar Costa, requer uma atenção dobrada e zelo pelos espaços que abrigam os túmulos. É importante você limpar para que as pessoas não tenham problema de se acidentar no cemitério. Afaste os bichos peçonhentos, como tipo cobra, caranguejo, essas coisas que possam picar as pessoas aqui. Só no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no bairro do Tarumã, na zona oeste aqui da capital, são esperadas mais de 20 mil pessoas, segundo a Secretaria de Limpeza Pública. Nós trazemos cerca aqui de 300, 400 garis para fazer essa limpeza de todos os cemitérios, que são 94
quadras aqui para limpar. É o maior cemitério realmente que nós temos na área urbana. E nós estamos dando todo esse trato, esse cuidado, essa capinação, né, para evitar acidentes, bicho peçonhento, né, para que as pessoas venham para cá com qualidade para poder visitar seus entes queridos. O Dia dos Pais é a terceira data que mais movimenta os cemitérios da cidade. As atividades de limpeza e manutenção nas sepulturas poderão ser realizadas até a próxima quinta-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha, são 6 horas e 56 minutos. Falando agora de esporte, é claro, né? Hoje tem Flamengo, Cid Soares. Vai fazer algum comentário em relação a isso? Vou só dizer mesmo que hoje tem mesmo, confirmar. Hoje tem Flamengo e Olímpia às 8 da noite. Legal. Tem tudo pra ser um jogaço, né? Vem com o time completo, uma formação bem legal. Sim, bacana. Libertadores sempre é muito bacana. E o Flamengo tá de olho nessa Libertadores aí com muita vontade, com muito vigor. Ontem à tarde, olha, eu queria falar daqui agora. Ontem à tarde o São Raimundo venceu o RB do Norte por 3-0 pela semifinal do Campeonato Amazonense Série B de 2023 no estádio Ismael Benigno, a Colina. O Tufão se classificou aí para a grande final e garantiu uma vaga na elite do futebol amazonense. Tá de parabéns. E o jogo de ida, né, das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Bahia de Feira e Nacional teve uma alteração de data e horário oficializada hoje pela CBF. Antes marcado para as 4 da tarde, horário de Manaus, deste sábado, dia 12, o confronto foi repassado para segunda-feira, dia 14, 18 horas de Manaus, e o local permanece o mesmo, Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na Bahia. A solicitação partiu do time baiano e foi acatada pela CBF. As mudanças foram protocoladas em solidariedade à morte do atacante Deon, que é lá do Bahia de Feira, né? Ocorrida na última quarta-feira, e o atleta de 36 anos teve um mal-estar durante um treino no local da partida e acabou falecendo. As primeiras informações vindas do Bahia dão conta de que a causa da morte foi de fato um infarto. E olha, Palmeiras, vamos falar do Palmeiras aqui, que... Verdão. O Verdão. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro na noite de ontem, em 0-0 no Allianz Parque. Com resultado, o Verdão, querido, está classificado para as quartas de final da Libertadores. A vitória da equipe paulista no primeiro jogo por 1-0 garantiu essa classificação. Copa Sul-Americana, São Paulo pega o San Lorenzo. Às 8 da noite, o Bragantino encara o Atlético de Minas Gerais. No mesmo horário tem LDU e Nublense. O Al Hilal, você lembra desse time, né, Carlão? Sim. Comandado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, será o adversário do Al Nassr, lá do técnico Luiz Castro, ex-Botafogo, na grande final da Liga dos Campeões Árabes. Com uma vitória de 3-1 em cima do Al-Shabaab, o time saudita enfrentará o time de Cristiano Ronaldo neste sábado às 14 horas, horário de Manaus. A gente só está falando de coisa grande aqui agora, né? E olha, começa amanhã aí o Saudi Pro League, né? Liga Profissional da Arábia Saudita, que atraiu os holofotes do futebol mundial depois de muito investimento na atual janela de transferências. Os clubes bateram recorde, ultrapassaram 2,4 bilhões de reais em contratações, como é o caso de Cristiano Ronaldo, Benzema, Roberto Firmino, Mané e Kanté. Maior vencedor do campeonato com 18 títulos, o Al Hilal, foi o que mais gastou, cerca de 178 milhões de euros em Milinkovic Savic, Rubem Neves, Malcolm e Koulibaly. Molha o que é que embrulha. É isso. Mix. Muito bem. Agora faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, é com você. Editorial 18 horas. A cúpula da Amazônia encerrada nesta semana em Belém chamou a atenção do mundo para a Amazônia. A declaração de Belém anotou 113 objetivos e princípios importantes, porém não determina metas para o desmatamento e não oferece soluções práticas para evitar as mudanças climáticas. Sem metas, os países amazônicos não conseguirão um compromisso de mudar a atual relação predatória com a floresta, a sua biodiversidade e seus povos. Os governos não deram uma sinalização clara de como pretendem agir em conjunto para responder à realidade da população amazônica. E a Carta de Belém acaba repetindo a sina de outras declarações multilaterais e nivela compromissos por baixo.
bem no momento em que a Amazônia precisa de medidas urgentes para combater a sua destruição, que envolve problemas graves de segurança para a sua população. 18 horas. 7 em ponto, Cid, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Que bem, fiquem em 100,7, até amanhã, boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.